Pessoal, então, primeiro, boa noite, né? Agora oficialmente. Nós vamos caminhando da leitura, nos comentários, no estudo da obra do professor Cassorla. Hoje, a gente vai entrar em um capítulo que eu considero muito provocador, que é o capítulo que chama Fantasias sobre o Suicídio. Por que eu acredito que ele é provocador? Porque antes da gente entrar realmente no texto, a gente precisa de olhar com carinho para esse título. Lembrando que aqui dentro desse livro, o referencial teórico nos leva, muitas vezes, a um olhar winnicottiano para nos envolver no âmbito ali da psicanálise. Então, a gente primeiro precisa de entender o que é fantasia dentro da psicanálise de Winnicott. Primeiro que o Winnicott vai falar sobre dois tipos de fantasia. Uma é a fantasia criativa. Essa fantasia criativa, ela vai ser a capacidade de criar ilusões. É uma atividade mental, lúdica, que nasce de um espaço potencial entre mãe e bebê, permitindo brincar com a realidade, expressar sua autenticidade, experimentar um mundo de uma forma viva e significativa. Então, aqui a gente fala de uma fantasia inerente ao processo do desenvolvimento emocional que acontece na relação entre mãe e bebê, no que a gente chama de espaço potencial, que vai ser aquele espaço entre aquilo que eu sou e aquilo que o bebê é, aquilo que a mãe é, enquanto integração do bebê no mundo. É esse lugar que permite o bebê se constituir enquanto self. Essa fantasia criativa, ela é uma fantasia saudável, é uma fantasia que todos os bebês passam, que vai ter um forte processo de fortalecimento e amadurecimento emocional, deixando marca significativa em toda a vida daquele indivíduo, tá? Mas e o outro conceito de fantasia? A fantasia enquanto elaboração imaginativa das funções corporais e das experiências reais, que ajuda o bebê e, posteriormente, o adulto, a criar um ponto de significado entre seu mundo interno e a realidade externa. Vamos traduzir. Uma outra forma de pensar fantasia, eu acredito que não é nem diferente, é complementar, é quando a gente vê a fantasia como uma elaboração da mente que vai propiciar significado para as experiências que o bebê vai tendo ao longo da vida, a partir daquilo que ele percebe pelo sentido, pelo corpo, pela experiência que vai sendo possibilitada. Então, quando a gente fala das fantasias do suicídio, a gente também vai olhar para qual é o processo de construção da fantasia que vai abarcar o paciente que eu vou estar em escuta analítica no momento do atendimento clínico. E aí, gente, nós vamos assim entrar hoje em muitas discussões, porque esse capítulo é um capítulo curto. Olha, eu, se não me engano, ele não dá 10 páginas. Olha, para não me desmentir, dá 9. Da página 41 a 49. Mas ele é riquíssimo. Ele vai nos lembrar que as motivações para o suicídio não podem ser observadas dentro da clínica por um olhar superficial. Por quê? Porque senão nós vamos olhar só o
a cereja do bolo. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez, eu atendi uma pessoa que estava com uma ideação suicida muito bem construída após ficar desempregado. E esse homem trabalhou mais de 20 anos nessa empresa que o demitiu. E aí, ele não deu conta desse sofrimento, dessa angústia, dessa sua relação com a perda do trabalho, que era também a sua identidade, tá? Isso aí é assunto para outros momentos. E ele estava ali com uma ideação suicida muito bem construída. E aí, se a gente parar com um olhar superficial e falar assim, qual é a causa, a motivação do suicídio desse paciente? O desemprego. Quando eu estou dentro da escuta analítica, eu vejo que é um processo muito maior de sofrimento psíquico, que já traz, desde a constituição daquele self, desde as relações primárias do bebê, fragilidades, medos, dificuldades, inclusive medo de aniquilamento. Diante de uma pressão externa, diante do descontrole, diante de uma insegurança muito grande, eu tenho medo de me desintegrar enquanto sujeito. Eu sou ameaçado pelo ambiente. Então, a gente vai perceber que na escuta de um paciente com ideação suicida, muitas vezes nós vamos encontrar sinais de uma falha ambiental precoce. A falha no ambiente, ela não é ruim, se ela acontece na hora certa. Porque a falha na hora certa vai diferenciando a mãe do bebê, vai jogando esse bebê para o mundo para construir sua própria identidade. Ele diferencia o eu da mãe. Agora, quando essa falha ela é precoce, aquela separação, aquele processo de individuação e de alteridade, ele é carregado de sofrimento. Ele é carregado do medo de aniquilamento. Por quê? Porque se aquela mãe, se aquele ambiente não me suporta ou me ameaça, como que eu existo se eu preciso num processo de dependência enquanto bebê do outro para que a minha realidade seja construída? Então, e aqui eu quero trazer uma questão que aconteceu até essa semana na minha clínica. Um paciente virou para mim e falou assim: tudo bem, e eu estou péssimo, mas eu não sei por quê. A vida inteira eu carrego uma angústia, mas eu não sei por quê. A vida inteira eu estou sentindo falta de algo, mas eu procurei já em tudo e eu não encontro. E aí vem uma pergunta: diante do sofrimento que não tem nome, ou que não tem uma linguagem para nos ajudar nessa escuta, como que a gente lida com isso? Porque no suicídio, muitas vezes, a causa é inconsciente, mas às vezes ela é tão profunda que ela é resultado de uma falha ambiental antes da linguagem ser constituída naquele sujeito. Antes mesmo de ter recurso emocional para simbolizar o sofrimento, a invasão, a violência que aquele bebê sofreu. Então, é comum de que alguns sofrimentos eles não conseguem ser ditos e manifestos pela linguagem, porque quando a falha aconteceu,
o bebê ainda não era dotado da faculdade da linguagem. Eu vou dar um exemplo e eu vou te falar do fundo do meu coração. Eu não sei de onde que é esse exemplo, porque essa semana eu li tanta coisa, então eu não vou saber, tá? Mas ele ficou assim muito registrado. Uma criança foi adotada quando ela tinha 6 meses, 6 semanas de vida, ok? Durante essas 6 semanas de vida, ela viveu em um abrigo institucionalizada. Com 6 semanas, essa menina foi adotada por uma família que a amava, que era assim, idolatrava aquela criança. Tá? Aquela família que se organizou, que planejou, que se movimentou, que se organizou. Aquela família que fez o papel mesmo de uma adoção afetiva com aquela criança. Só que essa criança foi se tornando uma adulta e foi apresentando algumas dificuldades. Por exemplo, na hora que ia dar mamadeira para ela, ela só se alimentava se colocasse ela sozinha no berço, com algo apoiando a mamadeira para que ela tomasse. Depois, essa criança foi trazendo dificuldades, por exemplo, de abraçar, de dar beijos, de falar te amo. E aí ninguém entendia, porque com 6 semanas essa menina foi adotada pela família top. Aquela família que todo mundo gostaria de ter. Que tem problemas, claro, mas que é extremamente funcional, extremamente carinhosa, afetiva. E aí, dentro da análise, foi, né, ali trabalhado que durante 6 semanas que essa criança ficou institucionalizada, como eram muitas crianças, as cuidadoras colocavam essa criança que não dava trabalho sempre no berço sozinha. E colocava a mamadeira em uma posição entre os travesseiros que não precisava de colo ou de sustento da mamadeira para ela alimentar. Ela não recebeu holding, sustento, ambiente suficientemente bom naquelas relações primárias que vão ser importantes na constituição do self. O que isso tem a ver, então, com essas fantasias do suicídio? Tem a ver porque as fantasias do suicídio vão encontrar em nós, analistas, uma dificuldade da escuta. Porque na clínica analítica tradicional, a gente é levado a querer interpretar. Na clínica winnicottiana, a gente é levado a sustentar antes de interpretar. Eu vou sustentar o ambiente, eu vou dar espaço para que aquele paciente tenha um hold, um sustento. Eu vou propiciar para ele um ambiente de escuta, de um eu verdadeiro e real diante dele, disponível. Aliás, nem só disponível, mas consistente, que sente um eu real. Quase que dando a oportunidade de que no momento que ele der conta, ele regrida aquelas relações primárias para retornar ao processo de constituição do self, ressignificando todos os eventos traumáticos que aconteceram. E quando a gente está na escuta do paciente suicida, a gente tem um grande desafio. Como possibilitar uma experiência de holding, de análise, onde o sujeito está com uma fragilidade emocional tão grande, um sofrimento imensurável, que tange o insuportável, para que a pulsão de vida
tenha mais força do que a pulsão de morte. E aí, o analista tem que ter todas as condições necessárias para que ele seja o ambiente seguro aonde o paciente pode existir. Que diante do caos, da tentativa de suicídio, do sofrimento intenso, aquele analista sustente aquele ambiente, dê segurança para aquele paciente, que escute e que não se fragiliza diante da escuta, que não entra num desespero diante do caos, que não abandona o paciente, que vira e fala, eu não dou conta, vai para outro. Por quê? Porque esse paciente já viveu em zona de abandono. E não um abandono porque não tinha pessoas que amava, que normalmente tem. É um abandono que ele nem sabe que sente, porque é um abandono muito precoce no desenvolvimento. Dentro desse processo de amadurecimento emocional. Gente, só um pouquinho. É porque eu estou na fazenda, entrou um bicho aqui de todo tamanho dentro da casa. Depois eu vejo o que é. Enfim, aqui o professor Cassorla, ele coloca o estudo de caso de uma paciente de 24 anos. Alguém leu esse capítulo? Chegou a conseguir ler? Que quem não conseguiu, fica a sugestão, leia, porque esse estudo de caso ele colocou de uma maneira muito boa, porque pôs muito simples. Uma menina de 24 anos está em um relacionamento. Esse relacionamento passa por muitas dificuldades. O que vulgarmente a gente vai falar de dependência emocional, porque é o termo que está na moda, né? Toda hora cai isso na internet. Porque tem uns termos, gente, da moda. Narcisismo, o povo não sabe nem o que é narcisismo, mas todo mundo agora é narcisista. Dependência emocional e por aí vai. Cada época tem um nome aí que é legal de falar. Mas enfim. Essa menina tinha, olha, um namoro conturbado, marcado por cenas de ciúme, ameaças de separação e reconciliação. Chega um momento que o João não aguenta mais essa situação e termina definitivamente o relacionamento com a Nair. A Nair tenta desesperadamente voltar com esse relacionamento, mas o João é irredutível dessa vez, ele não volta. Gente, aqui coloca até algumas tentativas desesperadas. E aí ela começa a entrar na fantasia do suicídio. Porque ela definha, ela para de alimentar, ela começa a entrar num sofrimento ali mais depressivo. Os pensamentos suicidas começam a aparecer, e aí vem a questão. Ela suicida. Chega um momento que ela suicida. E aí, até aqui na história, tá? Por que a Nair suicidou? Para vingar do João. Para fazer ele sofrer o que ela estava sofrendo. Lembra que a gente falava da agressividade que perpassa o pensamento suicida? Essa questão de imputar, muitas vezes, sofrimento a quem fica? Outras questões. Por que ela pode ter suicidado? Até aqui na história. Nós não vamos prolongar agora, não. Há vários motivos, mas por não suportar a separação. Só que quando a gente sai dessas causas aparentes, nós vamos descobrir que a Nair passou por um processo de psicoterapia. Tá? Agora finge que ela não morreu. Ela está em processo de psicoterapia. Está em processo de análise e a Fábia está atendendo a Nair. E aí dentro disso, vai descobrir que
A Nair não foi desejada pelos pais. Ela se sentiu a vida inteira abandonada. Sempre houve um risco de aniquilamento emocional, porque vivia permeada pela insegurança e pelo sentimento de rejeição. Essas experiências a tornaram uma pessoa insegura, que não acreditava em si mesma e se sentia desprezível. Aí agora a gente retorna à pergunta: quais foram as motivações que levaram a Nair a suicidar? E como que se formou esse pensamento suicida? Foi o relacionamento com o João? E aí, Fábio, você está atendendo a Nair? Não, não foi não. Já foi lá do passado, porque ela trouxe aquele abandono emocional dos pais, ela trouxe para todos os relacionamentos que ela tem, né? E inclusive isso afastava ela de todas as pessoas, por mais que ela tentasse, né? E também tem até no livro também a questão da avó dela também, que ela teve essa perda também da avó também, quando ela tinha 4 anos. Então, tudo isso ela levou com ela, e essa morte para ela seria, além do alívio na mente dela, no inconsciente, talvez, quem sabe, né? O Um encontro dessa reencontro. avó. Isso. A Andréia está com uma carinha de. Minha cabeça bugou aqui em pensamento. O que está passando por aí, Andréia? Então, o que é que eu entendo? Olha que você falou, né, dessa criança que tinha esse hábito, né, esse costume já aí desde de criança, né, até desse jeitinho, ou de segurar, ou desse isolamento. É porque não tinha mesmo quem socorresse, né? Ele bebia, mamava, rotava, junto ali, né? Isso eu acho que já vem. E eu ouço muito. E eu sou péssima. Pensa numa pessoa que não lembra nada de quando era criança. É eu. E aí, hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa, e ela falou assim: não, e aí eu nem te conto. Perdi minha mãe, eu tinha 5 anos de idade. Pensando, meu Deus, quando eu tinha 5 anos, como é que será que é? Será que eu lembro? Aí eu não lembro. Aí eu ouço as pessoas, né? E entendo, vou lá na situação delas e tal. E eu fico pensando, será que é um privilégio não lembrar? Ou será que ter esta lembrança, passar por isso tudo e esse sofrimento, que é um sofrimento, né? Agora, eu não lembro essa coisa assim, não lembro, não tenho isso comigo. Mas quando eu vejo essas pessoas que começam a falar comigo, dessa coisa do suicídio, a primeira pessoa, assim, que já vem na minha cabeça é do abandono de mãe, né? Se teve mãe, né? Se teve mãe, o abandono de. Gente, eu vou até te dar assim, um toque. Cuidado com a questão da mãe. Porque às vezes a gente coloca muito peso em cima da mãe. A gente vai escutar a função materna. Por quê? Porque senão a gente surta. Porque tem paciente que vai depois, se a gente perguntar direto sobre a mãe, ele vai começar, ao invés de entrar num processo de responsabilização emocional, ele vai terceirizar para a mãe. A mãe é a causadora de todos os problemas. Eu estou contando isso aí porque foi uma coisa que aconteceu comigo no início da clínica, e eu parei de fazer isso. Por quê? Porque teve um paciente meu que virou e falou: a culpa da porcaria da minha vida, eu quase que eu usei o termo que ele falou, é então a minha mãe. Cheguei a essa conclusão. Falei, meu Deus, não tem nada a ver com isso. Tô Deixa eu contar um erro coçando meu. Vai lá, Fábio. Eu tô coçando aqui para falar. Vai lá. Aqui, né, a Andréia falou uma coisa interessante. Eu perdi a minha mãe com 3 ou 4 anos. Nem eu sei ao certo. Aí você falou uma coisa muito interessante, porque o meu esposo perdeu a mãe dele com 27 anos e a minha amiga perdeu o pai dela recentemente. E eu falo, às vezes até cruel da minha parte, mas eu falo que para mim
tanto faz. Eu sei que causou sofrimentos porque eu não tive a minha mãe, né? Porque eu vivi com uma família que agradeço muito e tal, mas sempre vai ter aquela, por mais carinho que tenha tido comigo, tudo que fizesse para mim, não é minha mãe, então agiu dessa forma. Não é culpa minha pensar assim, mas hoje em dia, mais velha, eu compreendo. Mas quando eu era mais nova, principalmente na adolescência, independente de qualquer coisa, eu falava, se fosse minha mãe e tal. Então eu tive isso, mas falar que a minha mãe, eu não sei quem é. Então, se morreu ou não, não é que, lógico, né, entenderam? Mas assim, aí eu falo assim, eu tenho quase certeza que foi um sofrimento muito maior para o meu marido e a minha amiga ter perdido, porque eles entendem, ele tem essa falta da pessoa, daquela pessoa, do que eu da minha mãe. Aí eu não sei se todas as pessoas que passaram por isso vão pensar assim, né? Mas eu acho que muita. Eu A preciso língua ir. até Eu coça. dói que fosse vivo, coitado. Eu já vou falar com as duas uma coisa. Tomara que análises suas estivessem bem em dia. Muito bem em dia. Porque isso dá tanto pensamento. Tanto pensamento. Por quê? Porque a gente não quer dizer que a gente não lembra que a marca não está. Porque a gente sabe da marca do inconsciente, como que isso é determinante dentro do processo emocional que vai permear nossa relação como adulto. Não é a lembrança ou não que vai nos dizer se esse consciente, se esse conteúdo está, onde que ele está dentro dessa estruturação que a psicanálise tanto nos coloca. Eu acho que é um processo muito mais mais profundo. E a perda, né, o luto na criança, Fábio. Eu atendi uma vez uma paciente que passou pelo luto materno também, bem criança. Qual que foi a marca disso? O sintoma lá no adulto. E aí era uma pessoa que eu acompanhei por um bom tempo e depois ela estava ingressando no mercado de trabalho, tinha lindas oportunidades e nada dava certo. Nada. E aí eu falei, tá, vamos. Ao longo dos anos a gente foi descobrindo a relação desse vazio profissional, dessa falta de sei lá qual que eu vou dar o nome, de sucesso profissional, sei lá, seria isso, com o luto materno. Olha que interessante. Assunto completamente diferente, mas o sintoma veio na relação profissional. Então, aí vem, eu acho que a grande beleza da psicanálise winnicottiana, sabe? Antes, e aí isso é quase como uma ética do analista. Sustenta antes de interpretar, porque a interpretação precoce, ela fere, ela é invasiva, ela retorna e atualiza o trauma. Então, se eu sou um ambiente que facilita, um ambiente suficientemente bom, dá mais certo. Tá? Aqui, alguns conceitos dessa psicanálise de Winnicott podem ser revisitados. Quando o bebê está numa fase de dependência completa e há uma falha ambiental, aquilo vai ser registrado na criança como perigo, como medo, como a insegurança, porque diante da fragilidade desse laço de segurança, eu deixo de existir. Então fica aquele paciente que vai chegar para a gente muitas vezes, todas as relações permeadas por medo. Dificuldade. Então, Aquelas relações permeadas pela insegurança, onde o outro vai completar aquilo que eu sinto. Eu pensei, mas ainda eu vou pedir.
de identificação tão grande que eu não vou saber a diferença entre eu e o outro. Tá? Outro conceito que a gente podia revisitar é o holding. É esse sustento para além do sustentar fisicamente, sabe? É um holding que vai possibilitar que eu, sendo sustentado no momento certo, vai me dar segurança para quando o ambiente falhar, eu não entro em caos. Eu continuo vivendo. Quando o ambiente me ameaçar, eu não me desintegro. E outra coisa que eu quero pegar aqui desse exemplo aqui é a questão do paciente funcional ao extremo. Por exemplo, chega aquele paciente que tem um emprego lindo, tem um casamento bom, tem tudo para dar certo. Gente, nós temos um aluno novo hoje. Adorei a nossa visita. Qual que é o nome desse menino, gente? Que menino maravilhoso. Tá desligado aqui o som, vó? Miguel, Miguel. Tudo bem? tudo bem? Ah, então tá bom. Melhor aluno que nós vamos ter Miguel. hoje. Tchau pra eles, Miguel. Tchau. Tchau, amor. Tá lá perto da caminhonete, vai lá. O paciente que ele é funcional, mas ele é funcional dentro de uma estrutura do falso self. Ele aprendeu que se ele agradar todo mundo, ele é amado. Aí ele cresce e vira o adulto que não fala não. O adulto que aceita qualquer coisa, que tem dificuldade de impor limites. É aquele adulto que tem um excelente emprego, mas ele facilmente vai entrar num processo de esgotamento mental. Porque ele trabalha tanto e ele só vive o trabalho. Então, é a atualização para essa clínica contemporânea que muitas vezes o Winnicott vai nos dar referencial para escuta. Por quê? Porque ele ainda não teve, mesmo um adulto, um ambiente onde ele possa ser ele mesmo. Que o falso self perca a função de proteção do verdadeiro self. E aí é lá na clínica, lá no setting analítico, que esse falso self vai diminuindo a sua atuação e vai dando espaço para que o verdadeiro aconteça. Eu tenho uma paciente que eu achei, assim, para mim foi uma paciente que me marcou muito, porque a vida inteira ela foi mãe da mãe dela. Vocês já atenderam alguém mais ou menos assim? Ela controla o financeiro da mãe, ela fala o que a mãe pode, o que a mãe não pode, ela virou a mãe dos irmãos, porque ela é a filha mais velha. E assim foi. E o momento mais libertador foi a hora que ela pegou a finança da mãe, entregou para a mãe e falou: agora você se vira com isso. Ah, mas eu não sei. Então aprenda, porque eu não vou fazer mais. E aí a irmã veio falar com ela que precisava de um apoio de mãe, e ela chamou a mãe dela e falou: seja a mãe da sua filha, eu vou ser a irmã mais velha. E ela começou a pôr limite nessas relações todas. E isso, ó, demorou, viu, gente? E ela foi fazendo isso sozinha. Ela fez porque ela quis. E um dia ela falou comigo assim: Murilo, a coisa mais libertadora foi eu ser eu mesmo e ainda assim minha mãe e meus irmãos continuarem me amando. Mesmo com todo o atrito que eu gerei na família, não me colocando mais com responsabilidades que não me cabem. E aí, isso é fraturar o falso self para dar lugar para o verdadeiro.
se dá a oportunidade da desconstrução do falso self, tirando a importância, a forma adaptada de existir, para poder existir segundo o próprio paciente. E aí a gente vai ver que quando isso acontece lá no paciente suicida, a gente está lidando com um sofrimento muito grande. E a morte já não é simplesmente o querer morrer, mas é uma fuga. Mesmo que a gente não saiba fugir para onde. Porque se eu vou fugir de casa, eu planejo para onde que eu vou fugir, não é? Olha a criança, eu vou fugir. Aí ele foge para a casa da avó. Ele vai para outro lugar que dá segurança. Mas a fuga no suicídio, não. Então a gente fantasia o lugar da segurança para justificar, de alguma forma, o aniquilamento do sofrimento. Porque eu já não suporto mais ser quem eu sou e viver a experiência onde eu estou. Então, quando as pessoas escolhem a morte, ela não escolhe simplesmente morrer. Ela está dentro do processo de fantasia, escolhendo viver de uma forma diferente. E onde que a gente entra com esse pensamento? No caso da Nair, era justamente a busca do retornar a um lugar onde ela se sente segura, o construir dentro da fantasia esse útero materno, onde ela é sustentada mesmo que ela não precise de fazer nada para isso. O que ela está tentando mostrar, e que a Fábia lá atendendo ela vai ter que proporcionar, é um ambiente seguro onde nada vai ameaçar ela até que ela encontre em si mesma as suas próprias potencialidades para ser. É o que dentro da psicologia, principalmente na psicologia humanista, vai dizer que é o sentido ontológico do ser. É aquilo que eu sou na minha essência. É aquilo que significa aquilo que eu sou. Então, essa fantasia, aqui eu vou apressar porque nosso tempo está correndo, e é um assunto gigante, maravilhoso. Também, se não der tempo, azar, semana que vem a gente continua. A gente vai ver a entrada do pensamento religioso. E aqui, vamos tomar cuidado. A nossa escuta é teológica ou psicanalítica? Essa escuta não pode misturar duas áreas do conhecimento. A teologia deixa para o teólogo. Aqui a gente é analista. E para a psicanálise, o pensamento religioso, em muitos momentos, vai ser fruto da fantasia. Como esse processo de elaboração simbólica. Não quer dizer que é ruim ou que é bom. Quer dizer que é a experiência que passa pela história daquele sujeito. Então, como que isso vai acontecer? Muitas vezes, o suicida, o pensamento, o paciente com ideação suicida, está em sofrimento e não suicida porque a religião que ele professa proíbe. E aí, a religião vai entrar como um mecanismo de defesa, tá? Para aquele sofrimento, para que aquele paciente não suicida. Mas existe uma questão: se no céu é tão perfeito, por que não antecipar a morte? E aí vem, talvez, o pensamento de que as religiões modernas hoje, todas condenam o suicídio. Mas esse suicídio individual. Mas e o suicídio coletivo? Porque quase as religiões hoje, se elas ficarem no sentido das proibições, igual era antigamente, elas não têm adepto. Antes era pecado seríssimo o sexo antes do casamento. Hoje você vê muito menos pregação sobre isso.
Se tirar bebidas, festas, o que a gente, dentro da teologia, vai falar de alguns prazeres, aonde que vai estar o sentido da vida num mundo que só existe para o Facebook e para o Instagram? Você quer matar um adolescente? Olha para ele e fala: você não vai ter nenhuma curtida no seu Instagram na foto nova que você postou. E aí ele se acha horroroso. Ele acha que está mal vestido. Ele acha que o corpo dele não é um corpo ideal. Então, a gente vai olhar para essa escuta também com muita humanidade. Eu acho que seria essa a palavra, sabe? É até uma própria palavra que o professor Cassola coloca lá. Por quê? Se a gente perde o sentido de humanidade, a gente já está cometendo suicídio. E eu morro de medo do analista desumano. Aquele analista que é uma parede dentro do setting. Ele não sorri, ele não fala nada, e ele está ali como um personagem diante de alguém que busca um encontro entre pessoas. Tá? E aí ele tem uma fala que assim, quando o corpo e a mente chegam à exaustão total, nada mais importa desde que o sofrimento cesse. E é esse o paciente que vai chegar com a ideação suicida, quando ela está bem construída. E aí ele dá uma revisitada na história e fala dos grandes processos de tortura que a humanidade já passou, de um nazismo que vai buscar uma justificativa para matar milhões e milhões e milhões de pessoas, para as violências raciais que hoje permeiam a sociedade, para as relações de gênero ainda não igualitárias. Isso são formas de matar e desumanizar o outro. Então é uma forma de suicídio coletivo, um suicídio social. E por isso que ele trabalha tanto a questão do ambiente como promotor do suicídio. Porque muitas vezes não é porque o paciente está desempregado que ele quer suicidar. É porque estar empregado diz sobre o caráter dele. E ele é medido pelo que ele produz, não pelo que ele é. Então as nossas formas de relação social vão mexer muito com a manifestação da saúde mental que nos acomete. Ele vai falar ele tem uma frase assim até bem emblemática. Eu até deixei aqui marcada. Existem inúmeros exemplos ao longo da história da humanidade de pessoas que suicidaram sua capacidade de perceber, de refletir, tornando-se rebanhos capazes dos piores atos em relação ao seu semelhante. Vamos dar alguns exemplos aqui para a gente entender. Vem um líder comunitário e ele traz esse exemplo, tá? Cria um grupo e vai passar um cometa. E acredita-se dentro desse grupo que ao esse cometa passar pelos Estados Unidos, na cauda dele vai levar todo mundo. As pessoas desse grupo então se organizam, deixam cartão de crédito, telefone, tudo ao lado e pulam. E aí houve um suicídio em massa. Olha como que está a fragilidade do paciente. O suicidar também como a perda do processo de racionalização dos acontecimentos, né? E aí, depois ele traz um outro exemplo de uma menina que colocou na rede social o vídeo do próprio suicídio. E aí a gente vê qual que é a importância da gente pensar e repensar o papel da rede social. Por quê? Porque elas podem ajudar pessoas a não se matar, mas também pode ser incentivadoras do ato suicida. E aí a gente vê
trends atuais extremamente perigosas e nocivas para a saúde. E toda vez tem que entrar de novo na temática e conversar com os jovens, conversar com os adolescentes, para eles não se colocarem em risco por causa de views, por causa de likes e por causa de rede social. Eu tive uma paciente que ela era uma adolescente, assim, por volta de uns 16 anos, 15, 16 anos, e ela se achava extremamente obesa, horrorosa, e a menina não tinha nada disso. Mas era como ela se via. Mas por quê? Porque ela seguia, quase que eu falei o nome da influência digital. Uma pessoa no Instagram, uma mulher, gente, que nas fotos era a coisa mais perfeita do mundo. Que corpo era aquele? Mas ela não era igual fulano. Ela entrou em processo de mutilação, automutilação. Ela se cortava. Com um processo de esvaziar daquela tensão de não ter o corpo ideal. De comparar-se. E um dia eu brinquei com ela assim, você conhece inteligência artificial? Ela falou, conheço. Eu falei, você acha que alguma dessas fotos de fulana não passou por uma pequena edição? Você acha que realmente o corpo humano vai ser aquilo tudo? Vai, com milhões de cirurgias, com uma pessoa que não faz nada da vida e fica na academia o dia inteiro. Alguém que viveu na superficialidade de mostrar talvez aquilo que nem ela é. Vocês conhecem aquela dupla sertaneja, Maiara e Maraísa, que são duas irmãs? Vocês viram uma entrevista agora sobre elas? Uma delas foi colocar um vídeo na internet, descendo de um avião e tal, e cumprimentando uma pessoa, eu não vi tudo, e ela tá ali extremamente mostrando mesmo, uma pessoa cansada, fragilizada, não estava com o cabelo arrumado, não estava maquiada, e as pessoas ali acabando com ela. Aí a outra irmã, que eu não sei nem qual é qual, fez uma fala que para mim é linda. Ela falou, gente, deixa eu contar para vocês, nós somos humanos, você tá achando que esse cabelo aqui é verdadeiro? Isso aqui é aplique. Sei lá o nome que fala para aplique. Vocês estão achando que eu fico maquiado o dia inteiro? Claro que não. Existe um humano por trás do artista. E eu não vou ficar maquiada 24 horas porque minha pele tem que descansar. Eu não vou ficar com esse cabelo que não é o meu natural o tempo todo porque meu couro cabeludo precisa de saúde. Então, para de achar que a gente só é um palco. Existe um humano por detrás do artista, por trás de quem se mostra. E sim, a vida de uma pessoa que canta, ela é diferente. Por quê? Porque eu vou trabalhar a noite inteira, a madrugada inteira cantando, e 3 horas da tarde, eu não sou funcional. E ela foi colocando essa realidade, assim, muito nua e crua, e eu falei, gente, graças a Deus alguém está falando. Para parar, às vezes, para levar as pessoas para a reflexão de que não é o que se mostra que se é. Aquilo que a gente é normalmente, a gente não mostra no mundo onde a gente é impelido a carregar máscara. E aí, para a gente ir caminhando para o final e eu parar aqui de falar para deixar vocês falarem, ele coloca assim, é evidente que alguns fatores externos funcionam como se fossem torturadores, de modo que o indivíduo preferiu a morte ou as fantasias que a envolviam ao sofrimento, que deve tê-lo exaurido mentalmente. E eu achei esse final aqui incrível. Nossa, fez eu lembrar uma coisa terrível que aconteceu. Eu morava numa cidade bem pequena aqui do lado, chamada Igaratinga, que é pertinho de Pará de Minas. E um homem lá, mais velho, tinha um relacionamento com uma bela de uma jovem lá na cidade.
E essa jovem resolveu contar para todo mundo. Ela era usuária de drogas e ela ficava com ele para ganhar dinheiro. E aí, de repente, eu acho que ela teve alguma coisa e ela contou. Aí foi um escândalo na cidade, um escândalo mesmo. E esse homem tinha uma cerâmica e tal, e aí o que ele fez? Ele foi para um lugar, tipo, mais reservado, meio escondido, e aí lá ele suicidou, porque ele não aguentou isso, porque era uma tortura, né? Um homem que parecia que era tão poderoso, né, tal, com patrimônio tal, de repente envolvido numa situação daquela, né, às vezes até apaixonado por aquela jovem, envolvido com aquilo. E aí, pior, antes dele se matar, ele matou ela. E aí vem os casos de feminicídio. E olha como que o pensar da psicanálise nos leva para um outro lugar. A gente sai do olhar superficial para um olhar muito mais aprofundado. Um olhar que a gente sai do lugar do julgamento para ir para o lugar do acolhimento. Porque que sofrimento foi esse, hein? E olha, principalmente em cidades pequenas, eu estou falando de uma. De quem nasceu, cresceu, vive em uma cidade pequena. Como que o julgamento comunitário, os agentes externos, ao invés de nos ajudar a viver, muitas vezes nos incentivam a morrer. E como analistas, a gente muda esse ambiente quando a gente se posiciona de uma forma diferente. Ainda mais um contexto onde todo mundo conhece todo mundo. E eu já não sou o analista Murilo. Eu sou o Murilo, filho de alguém, neto de alguém que mora ali. Então, a gente precisa de rever a própria conduta para que a gente seja promovedor de pulsão de vida e não de pulsão de morte. João Batista está caladinho, Fábio hoje está caladinho. O que está acontecendo aí, gente? O que vocês acharam sobre essas fantasias, Andréia? Aí eu não paro de falar, se deixar, porque o que eu mais tenho é história. Lembrei de outro. Essa moça até foi minha cliente, comprou um lote comigo na cidade. E ela trabalhava na paróquia. E aí saiu umas fotos que ela tinha mandado de lingerie para o padre. E aí foi aquele escândalo. E o padre, eu sou cristã, né? Aí eu não sei muita coisa, mas não sei nada, porque eu sou mais estudiosa da palavra, teóloga, aquele negócio todo. E aí um dia encontrei com o padre. Encontrei com o padre e falei com ele, não, mas eu gostei muito, eu ouvi uma homilia do senhor, eu gostei muito. E isso eu sabe, né? Até que eu sou batista, né? E tal. Aí ele foi, falou, não sei, mas e você gostou? E você entende? Tal, eu entendo e acho super natural tudo que está acontecendo com o senhor, viu? Se eu precisar de mim, qualquer coisa. As lágrimas rolam. É assim, é muito. Né, para quem está de fora, né? Se eu fosse, às vezes, lá da igreja, talvez eu estava lá, né? Mas para mim era tão natural e tal. Porque a moça era até bonita mesmo, e as lingerie, até as fotos, eu até cheguei a ver, uns não dá ruim nada, sabe? Dá até mais ou menos, não dá muito esbagaçada, né? E é uma coisa natural, né? É um ser, né? Então, que isso possa fazer com que nós possamos refletir um pouco mais, né? Até mesmo antes de julgar, né? Para mim foi de grande O valia. padre, ele é Santo. Deus. Não, gente, antes da batina, ele é uma pessoa. Sabe? E a gente tem que olhar, eu vejo isso, quer ver? Teve um meme outro dia no Instagram que eu quase que repostei. Até arrependi de não ter repostado. Você é analista? Você tem que ter a saúde mental perfeita. Você não pode ter seu momento de surto, não. Você não pode extravasar, porque você tem que ser
Gente, atrás do analista eu sou Murilo. Atrás do padre fulano existe o fulano. E se ele é uma liderança comunitária e é uma referência, não era a hora dele ser abraçado ao invés de julgado? Dele ser ajudado ao invés de chicoteado? Que fé é essa que me deixa ir para o lugar do escândalo, da confusão, e não para o lugar do viver o que se prega? Que falso self é esse que me permite olhar para o outro com um olhar diferente do que eu olho para mim? Porque se eu olhasse, eu não suportaria a verdade de quem sou. Então, é sobre isso. É sair desse lugar. E eu acho que a psicanálise é muito isso. É muito mais do que uma teoria clínica, é muito mais do que uma forma de estar diante do paciente no set analítico. Eu vejo a psicanálise muito mais também como uma forma de transformação da forma de viver. E viva o Winnicott. E aí, o que você pensa sobre isso tudo aí? Vocês dois que estão aí caladinhos, que eu e a André já estão aqui, ó. Não, eu acho que é normal de ser humano, né? Julgar, né? Mais fácil. Eu julgo o tempo todo, você também não? Você também não? Eu. Não, acho que não. Eu tenho tanto Nossa, problema na demais. minha vida. Aqui eu tenho tantos problemas na minha vida, amiga, eu não tô conseguindo. Assim, de certa forma a gente julga, mas assim, eu não tô tendo muito tempo, não. Eu tô tendo muito problema. Ai, mas é sério mesmo, eu não sou muito assim. A gente julga, de fato, mas eu acho que existem julgamentos e julgamentos, entendeu? Aquele que te massacra mesmo, que te quer espinhalar. Aí eu não concordo muito, não. Acho que cada um faz a sua vida o que quiser, contanto que não interfira e desrespeite o outro. Então, aí Aí, agora, como analista, sai da zona do artista. Aí, como analista, eu tô ali assim, só ouvindo mesmo, mas eu não tenho que julgar ninguém, menos ainda. Aí que eu vou julgar mesmo. Eu tô só para ouvir mesmo. Eu vou Mas dar eu não uma tenho. sugestão de um Instagram. Deixa eu achar aí. É um padre psicanalista que está sendo criticado até. E eu tô vendo. E olha, gente, nem com todo. E eu tô apaixonado com ele. Por quê? Porque ele é humano. Chama Fábio Marinho. Eu vou ver. Inclusive, ele vai fazer uma imersão dia 11 do 7. Tô querendo até ver se eu participo. Que é uma travessia entre psicanálise e espiritualidade. Para escutar uma pessoa que está ali, inserida. Cadê isso aqui? Murilo, quando eu estava no caminho, você falou de mudar o dia? Nós vamos olhar certinho e eu vou contar para vocês, porque o pessoal está achando ruim. É, porque eu tô aqui no Jado Eucalipto. Aí eu vou ver se eu mudo o dia para quem está fazendo as aulas na segunda não tenha problema. Ou então eu teria que começar mais cedo para mim um pouquinho na segunda. Então, a ideia é a gente passar para... Deixa eu pegar meu trem aqui. E na terça eu tenho até um grupo de estudo que eu ia convidar vocês. É um pessoal, um partilhar que eu tenho com o pessoal, que é a Leila, um pessoal bacana, Lohan, um pessoal bacana, e a gente está sempre estudando lá alguma coisinha, um pessoal simples mesmo, né?
Mas a gente tem um compartilhar bacana, mas é na Eu terça-feira queria às ver com 20 você se horas. pode ser na segunda, 6 horas, ou na terça, 6 horas. Para mim, Pra acho que fica bom para eles aí. Na segunda, 6 horas tá bom. Na terça, 6 tá excelente. Ô, André, é o pessoal da Winkler? Não. Essa Leila, eu conheci ela aqui em Divinópolis, que é pertinho, minha cidade aqui, né? E ela faz um grupo de estudos, sabe? Junto com o Lohan. Aí tem pessoas de outros países que trazem uns casos bem fortes também. Aí a gente vai, estuda lá. Eu vou mandar no Se grupo quiser. algumas opções aí de horário para vocês votarem, ok? Tá bom. Certinho, então. Então tá bom. Pessoal, muito